Você sabe a diferença entre rádio escuta e DXista? Existe alguma diferença real? Hoje vou mostrar algumas escutas que realizei com um amigo na cidade do Capão do Leão, no Rio Grande do Sul, buscando as melhores condições para receber sinais no FM e AM. Aqui, ó, eu estou tentando aqui identificar um sinal novo aqui que eu não tinha recebido antes. Pode ser Uruguai, pode ser Argentina. Você vai aprender de uma vez por todas as diferenças entre fazer um DX ou uma rádio escuta. E a diferença é bem grande. Eu estou aqui num lugar muito legal para se fazer DX, para quem gosta de um espaço aberto. Olha só esse horizonte aí, ó. Tudo plano. É um pouquinho mais alto que Pelotas, eu estou na cidade do Capão do Leão. Região de Palma. E nós estamos aqui, eu com meu amigo, fazendo algumas escutas, registrando alguns sinais. E vou mostrar para vocês esses sinais agora de emissoras que estão chegando da região da Grande Porto Alegre e também da região da Serra Gaúcha. Estou aqui num dia maravilhoso, embaixo de uma figueira, temperatura em torno dos 20 graus, acho que é isso. Eu estou aqui já sintonizando algumas emissoras, estou recebendo algumas emissoras de Porto Alegre, Farroupilha. Está dando uma média de 300 quilômetros da posição que eu estou até essas emissoras. Vou fazer uns registros aqui e mostrar para vocês. Esse sinal aqui que vocês estão ouvindo é o som da Rádio Clube FM de Canela. Vou mostrar o mapa para vocês verem a distância que eu estou, utilizando aqui o Codocem, ó. Com a anteninha do Codocem aqui, com a banda mais estreita nos filtros, você consegue receber aí com um bom sinalzinho aí. E hoje que não é um dia que a propagação está aberta não, aqui é um ponto mais alto em relação a Pelotas, que é mais baixo, e a gente consegue ter esses sinais com mais clareza. Aqui é a Rádio Gaúcha de Porto Alegre, cerca de 250 quilômetros. Mas na sequência o plano de saúde vai fazer o ressarcimento. Um trechinho desse áudio. Nesse caso, mãe. Bom, aqui eu tenho o rádio da Texan, o PL310, que é um rádio que eu gosto muito. É muito bom esse rádio. E ele está aqui, a gente está tentando sintonizar no rádio do meu colega Fábio, também é Fábio, né? O som da Rádio Caxias. E agora vou colocar para vocês aqui o som do Codocem. Reprovados em até 4 matérias, desde que não sejam mais do que 2 disciplinas por área de Olha a diferença de recepção uma regra chamada de um rádio PL310 da Texan para um rádio da Codocem, o DX286 com chip automotivo. A diferença de recepção de sinal é muito grande. Sim, no alto da minha experiência, a gente já teve progressão parcial. Nós sabemos. Marcou 8h30 da manhã. Agora a Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Aqui já no PL310 ele consegue sintonizar. E é importante dizer que ele não sintonizou a Rádio Caxias, porque ele estava sofrendo ali uma interferência da Rádio Aleluia 93.3, que está do lado. E a seletividade do Codocem permite que emissoras que estão próximas da cidade, emissoras locais, consigam fazer essa sintonia. Então, vamos ver a diferença então agora para o Codocem. Em que a pessoa está em casa. Então eu vou aumentar agora a largura de banda aqui, ó. Ela não consegue falar com o paciente e aí ela acredita que de fato é alguém do hospital. Sim, é tudo muito bem amarrado, né? Se demorar 7 dias, bom, a pessoa está ali com o familiar numa situação de urgência, né? Uma situação já triste, aí, não, se demorar 7 dias a gente não vai conseguir, e aí a pessoa faz o depósito, faz o Pix. Tem que ficar mais do que esperto com os golpes na praça, e aí tem. Esses dias a gente estava vendo, né, Gia? Agora o sinal da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Vocês atrasaram a parcela na Rena, em Cachoeiro, Casas Bahia. É muito pouco. Então o problema ele é estrutural da economia brasileira. Porque quando eles Tá aí, ó, Texan PL310 é um radinho bom para fazer escutas. Ele não se compara, claro, ao rádio Codocem por causa dos filtros, né, de largura de banda. Mas é um rádio muito bom. A gente não pode dizer que o Texan não é um rádio bom. Aqui é a Serra Gaúcha, cidade de Farroupilha. É agora aqui no Codocem.
Vamos abrir aqui a largura de banda. Todo o suporte necessário para atendê-los nos momentos mais difíceis. Oferece planos funerários, cremação e capelas próprias na cidade. Tudo pensado para atender. Bom, nessa direção aqui que vocês estão olhando, nesse horizonte, para lá é o Uruguai. Então, vou dar uma passada no AM só para ver se a gente está recebendo algum sinal do Uruguai por aqui. E tem um sinal fraco. Banda completamente vazia. Chegou um dia que eu falei para o Senhor, eu falei com Deus. Essa aqui é a Rádio Clube de Pedro Osório. Agora um teste interessante aqui, eu estou com a antena de ferrite, a parte interna do rádio conectado, fazendo a sintonia. Eu vou passar para a antena externa agora. Agora é a antena externa. E eu vou ligar o pré-amplificador agora do Codo 100. Vamos comparar com a antena de ferrite. Antena interna. Antena interna, externa com o pré-amp ligado. Desde finales de noviembre, los 17 niños estaban bajo el cuidado del Estado colombiano en un centro de bienestar familiar. La Policía Internacional mantiene abiertas investigaciones contra la secta, que enfrenta denuncias por abuso sexual y malos tratos en distintos países. Segundo Migração Colômbia, agora eu estou com a antena Carretel Sony de 7 metros ligada aqui, ó. Já dá uma diferença bem maior. Na campanha hacia las presidenciales de 2026, el momento en que las encuestas mantienen a la izquierda como favorita. Sem o pré-amplificador. E agora com o pré-amplificador ativado. Estamos procurando um lugar legal aqui com pouca interferência para a gente fazer um DX no AM, no FM e ondas curtas. Aí aparecem as relíquias aqui pelo caminho, olha só que legal. Estamos aqui no Cerro do Estado. Para localização, aí Cerro do Estado, na cidade do Capão do Leão, vizinha a Pelotas. Aqui é bem mais alto, então é um lugar legal para a gente poder fazer essas escutas. Bom, aqui tem uma pedreira. Esse espaço todo que vocês estão vendo era antigamente até em cima de pedra. Então as pedras eram tiradas daqui e levadas para a cidade vizinha de Rio Grande, para os moles, onde auxilia que a água do mar não invada a cidade. Então tudo era pedra aqui nesse espaço aqui, até em cima de pedra. Pedra, pedra e pedra. Bom, nós estamos em outro espaço agora aqui, ó. E vamos tentar aqui, bem mais tranquilo, sem nenhum tipo de cabo de energia elétrica, de internet, poder fazer as escutas com melhor qualidade. Manuel Artavecchia fue el primer arrendatario y después propietario. A ver, un cruz, hermano.
muita descarga elétrica, deve ser daquela formação de nuvens ali, ó. Tá pegando de muito longe. Tente resolver. Desça da autossuficiência. Não pense que só seu esposo e seus filhos erram. Número 617 está de destino currículo. Encontrou um suspeito de tentativa de feminicídio. Segundo a polícia, ele atropelou uma mulher que negou ter relações sexuais com ele. É um termo amplo que se refere a qualquer pessoa que ouve transmissões de rádio, seja por lazer, trabalho ou curiosidade. Pode incluir ouvintes casuais de estações locais AM e FM, profissionais que monitoram emissoras concorrentes ou notícias, ou até mesmo hobbyistas que sintonizam estações internacionais para curtir a programação, como música, noticiários ou conteúdos em outros idiomas. Dxismo vem da sigla DX, que significa distância desconhecida. D para distância, X para desconhecido. É o hobby específico de caçar sinais de rádio distantes e difíceis de captar, que normalmente não chegariam à sua localidade devido à distância, potência baixa ou condições atmosféricas. Os praticantes do Dxismo buscam emissoras distantes, em FM, AM, ondas curtas ou qualquer frequência que traga prazer para este hobby. O foco é no desafio técnico, identificar a emissora, sua localização, prefixo e distância percorrida pelo sinal. Eu não considero DX algo que eu recebo várias vezes no mesmo mês, por exemplo. Se eu receber o sinal de uma emissora FM a 300 km e esse sinal se repetir várias e várias vezes, num único mês, eu não considero DX o sinal de uma emissora que eu recebo constantemente. Por exemplo, se eu receber o sinal de uma emissora a 500 km e esse sinal se repetir várias e várias vezes no mesmo mês, eu descarto como DX. A primeira escuta é DX, porque eu nunca havia recebido esse sinal. A partir daí, se eu perceber que esse sinal está se repetindo, eu descarto todos os outros logs. Tem DXistas que colocam isso como um DX médio ou um DX repetitivo. Para mim, DX tem que ser extremo. Tem que usar todas as técnicas possíveis para receber aquele sinal que está lá no fundo, aquele sinal que você não consegue identificar, a não ser com técnicas e um bom ouvido para identificar o que quase não está chegando.